Olá a todos, bem-vindos a mais um direto das quartas-feiras, Espiritualidade Descomplicada, aqui na página Alquimia do Ser. Hoje temos o tema em aberto, portanto aguardo que entrem e que comecem a colocar os vossos comentários, com as dúvidas, com as questões que possam querer esclarecer e que dentro da minha experiência tentarei esclarecer o melhor possível. Vou aguardar então que comecem a entrar e que comecem a colocar os vossos comentários. Portanto, podem colocar qualquer questão que queiram esclarecer, partilhar alguma experiência, alguma dúvida que pretendam esclarecer. Dentro da minha experiência, irei então tentar ajudar no possível para retirar estas dúvidas que por vezes surgem no nosso caminho de desenvolvimento espiritual. Boa noite a quem foi entretanto chegando. Coloquem, entretanto, os vossos comentários, caso queiram partilhar alguma experiência, ou alguma dúvida, alguma questão. Temos hoje, olá, então, a quem foi entretanto chegando. Olá, Isabel. Hoje temos então o tema em aberto. Aproveitem para colocar as questões e partilharem as experiências que pretendam algum esclarecimento, que noutros diretos não têm então essa oportunidade, porque existem alguns temas que vão sendo orientados e que não estão em aberto, portanto não permitem esclarecer tantas dúvidas. Houve também um outro direto que tinha tema em aberto em que esclarecemos bastantes questões, bastantes temas diversos. Isabel, não é com oráculo, nem com tarô, portanto hoje não vamos responder a nenhumas questões, portanto essa questão geral não poderá ser esclarecida. Estamos a falar dos temas da espiritualidade, portanto qualquer questão, qualquer dúvida que tenham, coloquem no vosso comentário para que eu possa então ajudar-vos a esclarecer essas situações. Quem ainda não acompanhou estes diretos anteriormente, eles estão disponíveis aqui na página, no separador vídeos. Tem então a série Espiritualidade Descomplicada e tem também no canal do YouTube estes vídeos e também outros vídeos que foram criados com outros conteúdos e podem então acompanhar estas informações. Aguardo então pelos vossos comentários, as vossas questões. Hoje foi lançado também um curso que irei iniciar em fevereiro, que tem a ver com aquilo que nós temos vindo a falar aqui. Tem a ver com o nosso caminho de desenvolvimento da espiritualidade, o nosso processo de despertar e o nosso processo de ascensão, que muitos de nós no início não temos ajuda e sentimos perdidos, sentimos sem orientação. É muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, muitas mudanças, muitas situações que nós necessitamos de questionar e de abandonar em nós para darmos espaço, tomarmos consciência e expandirmos quem nós somos enquanto seres. E é um processo que por vezes pode ser difícil e por isso, a par destes diretos que estou a fazer convosco à quarta-feira, para esclarecer algumas questões de espiritualidade, fui também orientada para criar um curso que consiste em 4 encontros mensais, portanto, um encontro por mês, para que possamos trabalhar algumas questões específicas que estão mencionadas no conteúdo programático do curso, para que possam trabalhar o vosso desenvolvimento espiritual, a vossa evolução enquanto seres de luz que todos nós somos, para que possam então tirar as dúvidas, tirar os medos, tirar os receios e abrirem-se plenamente à experiência a nível energético e a nível espiritual. Portanto, tem então o evento que foi criado entretanto aqui na página, tem também informação no meu site e que podem então confirmar qual é que é o conteúdo, quais é que são as datas. Será realizado em Lisboa, no meu espaço de atendimento, nas datas previstas. Caso exista uma indisponibilidade de frequentarem nas datas mencionadas, é questão de entrar em contato comigo para poderem fazer de modo individual ou mediante outras soluções. Aguardo então os vossos comentários para que possa então ajudar-vos a esclarecer algumas questões que tenham neste momento relativamente à espiritualidade. Boa noite a quem foi entretanto chegando. Agradeço então a mensagem da Celeste Costa, grata por gostar dos diretos. O meu intuito é precisamente partilhar convosco a minha experiência e que possa também com isso ajudar. Como disse, o início deste processo não é fácil para ninguém.
E por isso é sempre bom nós irmos desmistificando algumas situações e esclarecer algumas dúvidas que nós podemos ter relativamente a este processo, a este caminho, que é feito passo a passo e que não para. Portanto, nós estamos sempre a aprender, estamos sempre a evoluir, estamos sempre a crescer. Coloquem então as vossas dúvidas, os vossos comentários. Aproveitem que hoje o tema é em aberto para que possam então colocar as vossas experiências, as vossas dúvidas, aquilo que pretendam esclarecer para que eu possa ajudar. Hoje, antes de começar o direto, tirei também uma carta com um oráculo. Vou mostrar só aqui o oráculo, que é o Lightworker Oracle, da Helena Fairchild, e que nos fala de várias temáticas que são importantes, são mensagens importantes para quem é um trabalhador de luz, para quem ama a luz e para quem tem como missão espalhar e difundir a luz e o amor no planeta e também na humanidade. E por isso resolvi tirar uma carta para perceber se haveria alguma informação, algum conteúdo que deveria de partilhar convosco no dia de hoje. E a carta que saiu é a carta da Family of Light, Família de Luz. Muitos de nós, no início deste processo de evolução, para já, primeiramente, começamos a questionar muita coisa, porque esse é o primeiro passo para este nosso caminho. Começamos a questionar tudo aquilo que existe à nossa volta, começamos a questionar a nossa realidade, começamos a perceber que quem nós pensamos que somos, se calhar também não é uma realidade, não somos exatamente como pensamos que somos. Nós temos uma imagem de nós mesmos muito limitada, nós somos seres ilimitados, temos todas as potencialidades em nós, porque somos parte do universo e o universo é ilimitado. E muitas vezes nós sentimos deslocados, sentimos que não pertencemos exatamente ou na família onde estamos inseridos, ou na sociedade, no contexto em que nós estamos inseridos em determinada altura da nossa vida. E isso explica-se por nós termos realmente uma consciência de que somos seres que provêm de outras paragens, somos seres que provêm de outros sistemas estelares, de outros planetas, e que temos então essa nostalgia de casa. Connosco na Terra podem estar seres que fazem parte da mesma família de luz, que são seres que partilham uma mesma origem, que têm uma mesma energia associada e que partilham muitas vezes propósitos em comum. E que normalmente nós vamos encontrando essas pessoas que fazem parte da nossa família de luz ou família de alma, se assim quisermos, vamos encontrando ao longo da vida. Torna-se mais frequente nós começarmos a encontrar esta nossa família que é muito mais para além daquilo que é a nossa família de sangue, que partilhamos a genética. Nós começamos então a encontrar estes seres que partilham uma mesma formação ancestral e de origem connosco, começamos a encontrar ao longo da nossa vida, a partir do momento em que nós vamos começando a expandir a nossa consciência e que estamos prontos também para encontrar estes seres. E, portanto, aquele sentimento de não pertença e de que estamos sozinhos e que estamos isolados, não é um sentimento de solidão, mas é quase. É sentir que não se pertence e que não há quem nos reconheça e que não há quem compreenda aquilo que são as nossas inquietações e aquilo que estamos a passar. Começa-se a diluir cada vez mais, uma vez que existem pessoas, existem seres com o mesmo tipo de experiência e que partilham uma mesma energia. Portanto, há uma compreensão porque estão na mesma sintonia. A energia é muito similar. Portanto, esta era uma carta para partilhar convosco. No início, antes de fazer então o direto, tirei esta carta e vou pedir então que coloquem os vossos comentários, as vossas dúvidas, que é para irmos falando dos temas que forem surgindo, para tentarmos então esclarecer algumas questões. Isa Filipa, boa noite. Qual é a ligação entre espiritualidade e astrologia? A espiritualidade é uma vivência individual que cada um de nós vai trabalhar, vai desenvolver, que é a nossa ligação connosco mesmos, em primeira instância, com os seres que nos acompanham, os seres de luz que nos acompanham, os nossos anjos, os arcanjos, os mestres ascensos, os nossos mentores, os nossos guias de luz. E é uma ligação com o cosmos, com o próprio universo.
Portanto, é a vivência da nossa essência, do ser que nós somos intrinsecamente. A astrologia é um estudo que é feito relativamente aos trânsitos dos astros, portanto, dos planetas que estão no céu na altura ou no momento em que determinado indivíduo nasce e que influencia a sua energia e as suas vivências ao longo da vida. Pode ter a ver alguma coisa com a espiritualidade, nomeadamente explicando alguns karmas que podem estar presentes no mapa astral, pode explicar algumas ligações que são feitas, algum tipo de tendência que nós temos para trabalhar determinadas situações na nossa vida, mas pode ser visto também independentemente da espiritualidade, porque é muito mais abrangente para além de uma única temática. Portanto, pode sim ter alguma ligação, mas não obrigatoriamente. Célia Romão tem encontrado família de alma nos últimos tempos, como posso saber a verdadeira ligação com essas pessoas? Nós temos sempre várias formas de conseguir perceber qual é que é a ligação, qual é que é a origem da conexão que nós temos com determinadas pessoas. Eu diria que a mais fidedigna é a forma como nós nos sentimos com essas pessoas. Avaliar aquilo que nós sentimos em termos de emoções, em termos de energia, de sensações que nós temos com essas pessoas, se nos sentimos bem, se nos sentimos confortáveis, se pelo contrário não nos sentimos assim tão bem, sentimos desconfortáveis ou até alguma repulsa, por vezes a energia faz com que nós tenhamos a tendência para nos afastar dessas pessoas. É um barómetro, é um indicador muito preciso de que tipo de ligação é que nós temos com as pessoas. E, portanto, qualquer tipo de pessoa com a qual nós vamos interagindo, nós vamos tendo esta percepção sensorial e energética e vamos conseguindo perceber qual é a ligação que nós temos com essas pessoas. No caso da família de alma, é uma conexão muito profunda. É no mais profundo do nosso ser, é na nossa alma. Por isso, é algo que é muito forte e que é muito intenso e que vai muito para além daquilo que nós racionalmente poderemos entender. Naturalmente, nós sentimos qual é que é o tipo de ligação com essas pessoas. Podemos também ter informações através de várias ferramentas, como oráculos, como tarot, podemos fazer regressão e termos essa informação também, fazermos meditação e pedirmos para o nosso eu superior nos facultar a informação relativamente à conexão que nós temos com determinada pessoa. Portanto, há várias formas que nós temos para perceber qual é que é a conexão, qual é a natureza dessa conexão. Mas primeira indicação, eu diria sempre que é a sensibilidade. A nossa sensibilidade, a forma como nós nos sentimos com essas pessoas, aquilo que nos transmite a energia dessas pessoas. Essa é a verdadeira forma que nós temos para perceber qual é a ligação que nós temos com essas pessoas. Falando aqui de família de alma, também não importa muito quais é que são os papéis que nós atribuímos enquanto família aqui na Terra, porque não é disso que se trata. Portanto, nós não vamos ter almas que vão ter aquela carga de que são pais, são mães ou são irmãos. São simplesmente almas que são afins, que têm afinidade, que têm uma mesma origem e um mesmo propósito a nível energético. E, portanto, aquilo que nós sentimos enquanto ligação é aquilo que é o mais importante. Diz a Filipa, sinto alguma ligação com o Arcanjo Miguel. Qual o significado disso? Bom, qualquer ligação que nós sentimos, afinidade que nós sentimos com algum ser de luz, seja um anjo, um arcanjo, um mestre ascenso, um ser galáctico, um ser cósmico, nós temos essa ligação e se nós sentimos essa afinidade, sentimos a curiosidade para conhecer mais, sentimos a sua presença, se sentimos o apelo para saber mais e para nos conectarmos com aquela energia, é porque realmente a nossa alma tem uma conexão com aquilo que essa energia representa, ou mesmo até com a nossa missão, com o nosso propósito de vida, que pode estar muito relacionado com a energia desse ser. No caso específico de Arcanjo Miguel, é o arcanjo dos mais conhecidos e que é o arcanjo que representa a energia do primeiro raio dos raios divinos, que também já falamos aqui num outro direto dos raios divinos. É o raio que tem a ver com o poder divino, com a segurança, com a proteção. É um arcanjo que nos ajuda a nós nos sentirmos seguros, a nos sentirmos protegidos, a nos conectarmos com a nossa força interior. E é um arcanjo que também nos ajuda, embora não seja muito divulgada esta vertente,
também nos ajuda com o nosso rumo, com o nosso propósito de vida, a esclarecermos e estarmos alinhados com aquilo que é o nosso propósito de vida. Portanto, pode ter a ver com qualquer uma destas situações ou simplesmente porque é um mentor e que acompanha numa determinada fase da sua vida. Nós podemos ter arcanjos que não são nossos anjos da guarda, os arcanjos nunca são anjos da guarda, mas podem estar connosco em determinadas fases da nossa vida como mentores, para nos ajudarem em determinada situação que nós precisamos trabalhar para o nosso desenvolvimento a nível espiritual. No caso do Arcanjo Miguel, ele também pode acompanha muito quem trabalha com energias de luz, também devido ao seu caráter protetor, e que nós, enquanto trabalhadores de luz, podemos consagrar a nossa energia a Arcanjo Miguel para que possamos ter a sua proteção, para que possamos fazer o trabalho que nos compete em segurança e podemos nos ajudar a nós próprios e a quem nos procura de uma forma mais tranquila e mais segura. Portanto, tem a ver aqui muito com esta componente da segurança, da proteção, da força que Arcanjo Miguel emana e que pode ter uma conexão de alma com esta energia, também para se sentir mais segura e pode ser um mentor que esteja a acompanhar em determinada fase da sua vida. Boa noite a quem foi entretanto chegando. Coloquem então as vossas questões, os vossos comentários, para que eu possa ajudar a esclarecer algumas destas questões. Hoje o tema é aberto, portanto aproveitem para colocar as vossas questões. Normalmente temos algum tema atribuído e, portanto, já há uma orientação daquilo que é para transmitir. No dia de hoje o tema é aberto, portanto podem colocar várias temáticas, podem colocar as questões que sentirem necessárias para poderem esclarecer. Lembro então, como estive a falar há pouco, que temos então um novo curso que foi lançado hoje, curso Level Up, que é para começarem o vosso percurso de evolução a nível espiritual, a nível energético, com segurança, com orientação, sendo sempre acompanhados e que podem verificar as informações aqui na página, no evento e também no site, onde têm toda a informação do programa. Portanto, é um curso com 4 encontros, um por mês, começa em fevereiro e vai até maio de 2020, em que podem trabalhar várias questões e também trabalharem com exercícios práticos que serão feitos em cada um dos módulos. Célia Romão, penso ter uma relação kármica, que ligação terá com esta e outra vida? Será que tem situações para resolver? Bom, o karma é uma situação, um tema que não é assim tão linear quanto isso. Espero que, entretanto, surja a oportunidade de fazer também um direto falando especificamente de karma, das relações kármicas, da roda de Samsara. Basicamente, nós acumulamos karma ao longo das nossas experiências terrenas. Pode ser positivo, pode ser negativo, e que são as ligações que nós temos com outras almas, que vamos vivenciando, e são as situações que ficam por resolver ou por resgatar, ou as situações que chegaram a um final e que ficaram resolvidas e que constituíram uma aprendizagem. Essa é a diferença entre karma negativo e karma positivo. O facto de nós termos uma relação kármica com alguém não significa que necessariamente seja negativo. Pode ser uma relação kármica positiva que ficou algo por concluir ou por continuar. Na maior parte dos casos, quando nós falamos de relação kármica, fala sempre numa perspectiva mais negativa, portanto, aquilo que nós associamos sempre é alguém que fez mal a alguém ou alguma coisa que ficou para resolver com alguém. Não é necessariamente assim, uma vez que não existe o conceito de culpa no universo. Portanto, não há vítimas, não há culpados. Simplesmente há atores a desempenhar papéis diferentes e a terem experiências que servem para o crescimento de ambas as partes. E, portanto, é basicamente isso que é uma relação kármica. É uma experiência para o crescimento destas almas que acordaram entre si que iriam ter uma experiência em conjunto e que iriam desempenhar determinado papel. Se nós temos situações a resolver ou não, depende realmente de qual é que é a situação kármica, do padrão que está associado, se forem situações por resolver, lições para aprender, existe um padrão associado. É necessário nós retirarmos a informação de qual é que é o padrão repetitivo que estará a propagar em várias vidas, em várias existências, e que pode também surgir com mais do que uma pessoa, com mais do que uma experiência na nossa vida. Portanto, é um padrão
de relacionamento que vai surgindo. Como é que nós podemos ter certezas quanto ao tipo de relação, ao tipo de karma que está envolvido? Mais uma vez, a regressão a vidas passadas é uma excelente opção, em que nós visualizamos na primeira pessoa aquilo que aconteceu noutras vidas e, portanto, podemos perceber aquilo que são as ligações com os outros seres que se vão cruzando connosco na nossa vida, ou que já se cruzaram connosco noutras vidas, e que podemos perceber então qual é que é o padrão. Uma leitura de aura também poderá transmitir informação relativamente a padrões que se vão repetindo e que estão a impactar na nossa vida e que nos pode ajudar a perceber aquilo que nós precisamos de trabalhar e de resolver. Se tem a ver com relacionamentos, aí começamos então a perceber porque é que temos um determinado tipo de relacionamentos com algumas pessoas e o que é que nós precisamos de resolver. Aquilo que nós precisamos sempre de resolver será interno, nunca será com outra pessoa, será sempre interno, é sempre um processo individual. Cada um de nós tem os seus processos para trabalhar e para resolver. Estamos a desempenhar papéis com as outras pessoas para que cada um possa retirar o máximo de cada experiência. Portanto, estas alternativas que podem ajudar a perceber, ainda que não seja fundamental nós percebermos exatamente que papéis é que cada um tem e termos uma informação muito clara relativamente às experiências de vidas passadas ou ao karma que está associado, é importante nós percebermos conscientemente nesta vida aquilo que nos une a determinadas pessoas, seja positivo ou seja negativo, qual é que é o padrão que está associado e percebermos, desconstruirmos e percebermos de que forma é que nós podemos lidar com isso e ultrapassar esse padrão para que ele não volte a propagar-se nesta vida ou noutras. Isa Filipe, animais de poder e espiritualidade. Já foi sugerido esse tema anteriormente, está anotado para possivelmente algum direto. Relativamente aos animais de poder, tem a ver com a prática do xamanismo e, portanto, tem a ver com aquilo que nós podemos trabalhar em nós com o arquétipo, com a energia de cada um dos animais de poder, mas depois aprofundaremos possivelmente num direto sobre esta temática dos animais de poder e relativamente a estas associações com a espiritualidade. Coloquem então os vossos comentários, as vossas questões. Aproveitem que o tema é aberto, assim podem colocar várias temáticas diferentes, não estão cingidos a um tema para poderem fazer a vossa questão. Aproveitem então para partilhar as vossas dúvidas, para que eu possa, dentro da minha experiência, ajudar então a esclarecer e a desmistificar algumas situações que possam não ter a informação completa. Coloquem então o vosso comentário. Portanto, há alguns temas que já tenho retirado de algumas sugestões de questões que têm sido colocadas e, portanto, iremos trabalhar posteriormente. Também no último direto em que falei da grande fraternidade branca e dos 7 raios divinos, também há algumas questões especificamente sobre alguns mestres que são importantes depois aprofundar e que possivelmente iremos retomar, nomeadamente a energia de Saint Germain e da chama violeta, que possivelmente iremos aprofundar num outro direto. Portanto, muitos temas nós podemos vir a trabalhar. Isto é um mundo de conceitos e de temas que nós podemos trabalhar. A espiritualidade não se limita a uma página. Há muitas páginas que nós podemos percorrer e, por isso, há muita coisa que nós podemos ainda falar. E, mesmo no mesmo tema, há muitas abordagens, há muitas informações que nós podemos partilhar de modo diferente. Coloquem, então, as vossas questões para o dia de hoje. Quem ainda não teve a oportunidade de ver os diretos anteriores, estão disponíveis aqui na página, no separador de vídeos. Tem todos os vídeos que são feitos na página, portanto tem também os diretos que são feitos com o tarot e com os oráculos. Mas tem então esta série da Espiritualidade Descomplicada, que é sempre às quartas-feiras, às 22 horas. E tem também no canal do YouTube Alquimia do Ser Terapias, tem estes vídeos da Espiritualidade Descomplicada e tem também outros conteúdos que podem pesquisar, podem ver e conto, entretanto, também colocar mais outros vídeos com outras temáticas que, entretanto, possam não vir a ser trabalhadas aqui em direto ou que podem vir a ser trabalhadas de outra forma e que conto também colocar esses conteúdos para que possam ir aprofundando as informações e ir integrando também muita da informação que
se calhar, se forem pesquisar, está muito dispersa e assim fica mais concentrada. Estou então a aguardar os vossos comentários, as vossas questões. Já falámos aqui de uma carta que tirei então no oráculo antes de começar o direto, do Lightworker Oracle, da Alana Fairchild. Falámos aqui um bocadinho da família de alma e esclarecemos também algumas questões relativamente a esses aspectos. Se for necessário, também depois tiro outra carta para verificar mais algum tema que seja necessário transmitir. Isa Filipa, os gatos viajam entre vários mundos e visualizam seres invisíveis. Os gatos são seres que têm uma capacidade psíquica muito desenvolvida. Os cães também têm em certa medida, mas os gatos têm a possibilidade de verem os seres chamados invisíveis, porque são seres de outras dimensões que nós, se não estivermos com o nosso canal de comunicação espiritual, a clarividência, desenvolvido, não conseguiremos ver estes seres. E os gatos são como que portais eles próprios e que, para além de transmutarem muita energia, porque eles são seres com uma capacidade de transmutação de energia muito grande e por isso passam grande parte do dia a dormir, porque estão a transmutar a energia que está no espaço ou que está nas pessoas com quem eles convivem, eles assimilam e transmutam essa energia. Para além dessa função, eles têm realmente essa capacidade de visualizar outras dimensões. E por isso às vezes estão a olhar para o vazio, mas não estão na realidade a olhar para o vazio. São também grandes protetores. Os cães também são protetores, também transmitem essa característica de proteção a nível energético, mas os gatos são particularmente guardiões a nível energético de quem eles escolhem como o seu ser humano para protegerem e para acompanharem. São mestres, são uns grandes mentores também e que têm uma sabedoria imensa. E transmitem realmente muita informação para com quem eles têm essa afinidade. Não são os seres humanos que escolhem os animais, tal e qual como não são os seres humanos que escolhem as casas onde vivem, nem escolhem os cristais que usam. São estes seres, todos eles, que vão escolhendo, conforme aquilo que nós precisamos desenvolver, conforme aquilo que nós precisamos trabalhar, vão escolhendo quem precisa da sua ajuda. Isa Filipa, que tem visto com frequência o 11 e o 1111. As sequências numéricas, eu tenho um artigo que já publiquei aqui na página há algum tempo, posso fazer uma republicação desse artigo, que se chama Os Sinais dos Anjos, em que são mencionados realmente alguns dos sinais que nós podemos receber de comunicação dos anjos. Um desses sinais são as sequências numéricas, e temos o significado de cada um dos números, e isso vai nos transmitir mensagens. São mensagens dos anjos, mensagens do universo. O primeiro comando, entre aspas, que nós começamos a receber do universo é sempre o 1111. Vemos muitos uns em sequência, que significa que nós estamos em conexão com o universo. Estamos a receber informações do universo, estamos a estabelecer essa ligação e essa comunicação com o universo. É necessário que, quando nós começamos a ver estes padrões repetitivos de números, que são as sequências numéricas, que é uma forma de comunicação do universo, que nós tenhamos em atenção os pensamentos que nós temos, a qualidade energética dos pensamentos, sobretudo com o 1111, com a sequência do 1, que nos chama precisamente a atenção para a necessidade de termos pensamentos positivos, para podermos emanar energia positiva e podermos receber energia positiva em ressonância com a nossa própria energia, como resposta do universo. Portanto, são mensagens codificadas que nós vamos recebendo com as sequências dos números. Depois temos os outros números que vão tendo significados associados e que nós combinamos o significado de cada número para podermos perceber o que é que a sequência quer dizer. Por exemplo, se nós vemos a hora 12:12, temos o 1 e temos o 2. Temos o 1 que é a conexão com o universo e temos o 2 que é a materialização no imediato. Então temos estas duas energias que estão a ser transmitidas. Temos a hora com o 3, o 13:33 ou o 13:31. Vai-nos transmitir a energia dos mestres. Estamos em conexão com o universo, estamos a receber mensagens do universo e temos a presença de energia dos mestres. Se tivermos o 4, que é a energia angélica, então temos a presença dos anjos connosco, estamos acompanhados pela energia dos anjos.
Nesse artigo temos então a informação relativamente ao que cada um dos números vai significar a nível de sequência numérica com a energia angélica e que podemos então depois descodificar as várias combinações que nós vamos tendo e vamos visualizando ao longo do tempo. Em dias em que nós estamos particularmente conectados com o universo, nós podemos ver várias sequências, podemos ver o 11-11, o 12-12, o 13-13 e assim sucessivamente. Isso é um sinal que nós estamos realmente muito conectados com o universo e que estamos a receber muita informação. Portanto, sugiro a leitura desse artigo que eu já escrevi já há algum tempo e posso partilhar novamente, Sinais dos Anjos. Também há livros sobre a temática, portanto, podem estudar numerologia, que também vai dar informação sobre cada um dos números e poderem identificar e analisar as sequências. E também há um livro da Doreen Virtue sobre as sequências numéricas e foi lançado muito recentemente na Inglaterra o livro do Kyle Gray também sobre as sequências numéricas angélicas, que dentro em pouco tempo deverá com certeza chegar também a Portugal. Boa noite a quem foi entretanto chegando. Coloquem então os vossos comentários, as vossas dúvidas. O tema hoje é em aberto, portanto estou à vossa disposição para ajudar e esclarecer questões que tenham relacionadas com a espiritualidade. São os diretos de quarta-feira com a espiritualidade descomplicada, portanto para falarmos sobre vários temas da espiritualidade. Relembro que não são diretos com uso de tarô, nem com uso de oráculos para responder a questões específicas. É sim para partilharmos as nossas experiências relacionadas com a espiritualidade, com a energia, e para podermos tirar as nossas dúvidas, porque é normal que no início do nosso caminho haja muitas dúvidas e que necessitemos de ajuda para esclarecer algumas situações que nos deixam muito confusos, que nos deixam perdidos ou que nos deixam até com alguma energia que não é desejável, que é a energia do medo. Coloquem então os vossos comentários para que eu possa então ajudar a esclarecer as vossas questões. Estou então a aguardar os vossos comentários. Portanto, têm a possibilidade de visualizar os vídeos anteriores aqui na página. Já tem alguns temas, portanto, este é o 7º direto das espiritualidades complicadas. Já tem alguns temas que foram sendo trabalhados e que foram sendo falados nos diretos anteriores. E estes vídeos estão também disponíveis no canal do YouTube Alquimia do Ser Terapias, que têm lá estes vídeos e também outros vídeos que vos podem ajudar também com outras temáticas, nomeadamente relativamente à limpeza energética, que tem uma sequência de vídeos que fiz talvez há um ano e qualquer coisa, e que estão lá disponíveis também para poderem ir buscar algumas informações. Isa Filipa, qual a ligação entre o tarô e a espiritualidade? O tarô é uma ferramenta, portanto serve um propósito. A espiritualidade é a nossa prática, a nossa ligação connosco mesmos e com os seres que nos acompanham, os vários seres que nos acompanham, e o tarô é uma forma de comunicação, é uma forma visível de nós recebermos informação